Oi, hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a cesárea. Quero começar esse vídeo dizendo que eu nunca quis uma cesárea e que eu não recomendo de jeito nenhum que vocês façam uma cesárea. Porque eu não tive uma experiência horrível, mas a gente sabe que o parto normal é a melhor alternativa, é o que mais é melhor para o bebê, é o que é melhor para a mãe, a recuperação é 1000 vezes melhor. Então eu realmente gostaria que com esse vídeo eu inspirasse vocês para que tenham e encorajassem vocês para que vocês tenham um parto normal e não optem pela cesárea. Eu sei que no Brasil a cesárea é muito empurrada, muita gente acaba terminando com uma cesárea sem querer, ou às vezes fica achando que a cesárea é normal, porque todo mundo fez cesárea e os médicos empurram para você como se fosse uma coisa super simples e com nem um pouco de riscos. Na verdade, a cesárea é uma cirurgia super grande, é um corte enorme na sua barriga, mais ou menos assim desse tamanho, e você tem que, e não é só um corte, mas ela também é muito profundo, porque tem que ir todas as camadas até chegar no seu útero para conseguir tirar o bebê dali de dentro. A recuperação é péssima, você passa mais de um mês tentando se recuperar. Eu demorei quase um ano para conseguir, assim, ainda tinha coceira, tinha uma sensibilidade em volta da cicatriz, e olha que eu tive uma cituração muito boa. As pessoas, todo mundo que vê minha cicatriz fala, nossa, como fizeram um bom trabalho aqui na sua cesárea. Mas mesmo assim, é cheio de riscos, sem contar na anestesia, que envolve riscos. Então, eu realmente não aconselho, e eu gostaria de encorajar e incentivar todas as mulheres para que elas busquem que elas tenham um parto normal, porque você pode conseguir um parto normal. Depois desse vídeo eu vou contar um pouquinho também como foi a história de ter um parto normal depois da cesárea. Por que então eu tive uma cesárea, né? Acho que vocês devem estar se perguntando. Porque a minha filha estava breech, que eles chamam, ela estava virada para cima. Eu passei a gravidez inteira me preparando para poder ter um parto normal. Eu fiz os exercícios, eu fazia caminhada, eu atendia classes do método Bradley para ter um neném. E aí, quando eu tava de 38 semanas, eu tava me sentindo muito desconfortável, eu tava sentindo, assim, uma coisa aqui embaixo da minha costela muito difícil, e, inclusive, eu fiz o meu acompanhamento inteiro com uma parteira. Aqui nos Estados Unidos é bem comum que as pessoas façam acompanhamento com parteira. O meu desejo inicial era que eu tivesse um parto em casa ou num centro que eles chamam, né, de birth center, não sei como seria uma tradução para o português, mas que não é um lugar hospitalar, não é um ambiente hospitalar, é uma casa para se ter parto. Meu grande sonho era ter um parto na banheira, dentro da água, mas infelizmente naquela época a nossa condição financeira não era propícia para que a gente pudesse financiar esse parto. A gente acabou fazendo a opção de usar o dinheiro depois para quando o neném nascesse, enfim, para outras coisas, e optamos por fazer o acompanhamento com uma parteira dentro do hospital. E o que aconteceu foi quando eu tava aí lá pelas 37 semanas, quase 38, eu comecei a sentir esse desconforto e eu falei pra ela, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, eu queria fazer um ultrassom. E aí ela falou, não, tudo bem, vamos fazer ultrassom. E para o nosso espanto, e mais ainda do espanto dela, que ela tinha mais de 20 anos de experiência, ela falou, meu Deus, o seu bebê tá virado para cima, e tava numa posição muito maluca. Ela tava com a cabeça aqui embaixo da minha costela e tava com a perninha assim, né, para dentro do meu corpo e o bumbumzinho encaixado. Então, quando o bumbum tava encaixado lá embaixo, ela passava a mão e ela achava que era a cabeça, mas na verdade era o bumbum da minha filha, e as costas dela estavam vindo aqui na minha barriga, tava de lado, tava uma confusão só. Enfim, e aí eu tive a triste notícia, ela falou, olha, seu bebê tá breech e você infelizmente não vai poder ter um parto normal, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que fazer uma cesariana, mesmo porque aqui na Califórnia é lei, todo bebê que está virado para cima, com a cabeça para cima, eles não permitem que você tente parto natural. Então ela falou, ou você viaja para
o Canadá ou para algum outro estado que permita isso, ou você vai ter que fazer a cesariana. E de novo, pra gente não era uma opção, a gente teve que marcar a cesárea, infelizmente. Aí, entre as 37 semanas até as 40, eu tentei de tudo para fazer esse bebê virar. A gente fez desde acupuntura, desde sentar no rádio, desde deitar de ponta cabeça, fazer bananeira, todas as maluquices que as pessoas me falaram para fazer, para tentar fazer o bebê virar, eu fiz. A única coisa que eu não fiz, eu agendei, foi tentar fazer em versão manual, que a médica tenta virar o bebê. A gente foi no hospital, a gente marcou, chegamos lá, aí eles começaram a dar um monte de formulário pra gente assinar, dizendo que a gente se responsabilizava caso tivesse algum risco com o bebê, caso tivesse algum problema com o bebê. Aí eu fiquei super assustada, eu falei, não, aí já é demais, né? A gente tem que, às vezes, aceitar que, não, Deus tinha esse plano, então vamos seguir na cesárea. E aí a gente acabou voltando atrás, recuando, e eu agendei a cesárea. A Izzy estava marcada para a due date, né? A data de nascimento dela era pro dia 5 de maio, e a gente acabou marcando a cesárea dia 2, porque eles não queriam que eu entrasse em trabalho de parto. Então, dia 2 de maio, dia 1 de maio, à noite, eu fiz a minha última refeição. Eu preparei toda a mala, já tava com tudo arrumadinho. Enfim, é uma outra experiência você ter uma cesárea, porque você não passa por aquele aperto de, ai, chegou a hora, ou ai, tem que ir pro hospital às pressas. Não, a gente tem toda uma preparação, né? Então, um dia antes eu já tinha deixado tudo separado que eu ia levar pro hospital. Eu fiz a minha última refeição à noite, lá para umas 8 horas da noite, acho que foi que eu fiz a refeição. Dormi uma noite tranquila e acordei no dia seguinte, tomei um banho, me arrumei e fomos para o hospital. Chegamos, o horário dela a cesárea dela estava agendada para o meio-dia. E então a gente chegou lá perto desse horário, eu fiz a troca de roupa, né? Aí eles colocaram um IV, e enfim, eu não tinha nenhum sinal, não tinha começado o trabalho de parto, nada, e foi muito rápido. Esse período entre admissão até ela nascer foi assim, 1 hora e meia, eu diria. Eu estava morrendo de fome, e eles não me deixaram comer nada. Eu tive o neném aqui no hospital, um hospital muito bom no sul da Califórnia, em Orange County. Não tenho nada a reclamar, o atendimento foi assim de primeira. A gente só teve um incidente ali com a primeira enfermeira que foi muito grossa e que acabou errando na hora de colocar na minha veia. Eu tenho veias muito finas e aí começou a sair sangue para tudo quanto é lado, enfim. Não foi uma experiência boa, mas isso não tem nada a ver também com a cesárea. Me levaram para a sala, pediram eu fiz a epidural, né? Então eles colocaram, o enfermeiro foi muito legal, ele me explicou exatamente o que ele ia fazer, o que eu ia sentir, e aí logo depois que ele me deu a anestesia, eu já deitei na cama e foi super rápido, eu já não senti nada da barriga para baixo. Eu tive essa anestesia que é da barriga para baixo porque eu queria o mais próximo possível de estar acordada e de estar ali presente, de poder pegar a minha filha e ficar com ela o máximo possível nessa hora após, né, o nascimento, que eu não sei se é muito comum aí no Brasil, mas aqui eles chamam de Golden Hour, que é a hora de ouro, né, que é um momento que logo depois que nasce o nenê, é encorajado que você fique com o nenê junto com você, ao invés de fazer todos aqueles procedimentos médicos, você precisa ter esse momento que é um momento crucial para que o bebê faça um bond, né? Ele faça um contato com você e você desenvolva um vínculo gostoso com o bebê. Muitas vezes é possível iniciar a amamentação. Com os meus 2 filhos, eu comecei a amamentação ali naquele momento, e então eu recomendo assim que vocês sejam um pouco pushover, assim, que peçam para os médicos para que vocês tenham esse momento, porque seu filho não vai estar em risco se você tiver esse momento de colocar ele em cima de você e permitir que vocês possam viver aquelas emoções e viver aquele momento, né, gostoso juntos.
Enfim, a partir daquele momento eu já não senti mais nada. Chegou o médico, né? Aí veio a parteira também, ela foi super legal de falar que ela ia estar junto no parto, que ela ia acompanhar, apesar dela não poder fazer o procedimento, né? Que era o que a gente estava esperando, que ela fosse ser quem ia parir, né? Ajudar a parir a nossa filha. E então ele chegou, falou, tá pronta, tá? Meu marido veio, ele tava com toda aquela roupa cirúrgica também. E foi uma questão de 15 minutos, eles cortaram a minha barriga, tiraram o neném. Foi muito bonito, foi muito emocionante. Quando eu não vi nada, eu não senti nada, mas eu consegui ouvir o primeiro grito dela. Ela já saiu da barriga já berrando. Normalmente os nenéns de cesárea, eles nascem mais letárgicos, né? Porque afinal eles não estavam prontos para sair, eles não estavam anunciando que eles queriam sair, eles foram tirados. Mas no caso da nossa filha, ela já mostrou a personalidade dela desde o início. E foi até engraçado, porque ela, na hora que eles tiraram ela, ela deu aquele berro, aquele grito, aquele choro, e aí todos os médicos até fizeram uau, todo mundo, né, assustou e começou a rir. Eles falaram, essa vai ser cantora. E aí eles tiraram ela, já colocaram naquela caminha para sugar, né, o líquido, sugar fazer uma limpezinha assim, meio geralzinha nela. E aí depois eles colocaram, deram ela pro meu marido e ele trouxe ela pertinho de mim. Foi um momento assim indescritível, é um momento que a gente passa muita emoção mesmo. Eu lembro que eu chorava de alegria e ao mesmo tempo eu tinha aquele misto de emoções, né, que eu pensava assim, é você que tava ali dentro, e aí você fica tentando olhar o rostinho, e ela tava toda inchada, assim, e eu ficava tentando reconhecer ou sabe, fazer aquele vínculo com o bebê que você fica meio confuso, mas ao mesmo tempo seu coração tá explodindo de emoção, e enfim, foi muito legal. E não foi o que eu queria, mas foi muito emocionante, porque é um momento muito único na nossa vida. Aí meu marido saiu com ela, né? E eles tiveram que fazer a limpeza do meu útero, me suturar. Isso, o médico, ele também foi super competente, fez super bem. Demorou assim uns 15 minutos, acho, no máximo meia hora, para eles me limparem, me suturarem, e eu tava já no quarto, não, ali na sala de pós-operatório. E logo quando eu cheguei no pós-operatório, meu marido tava com a nossa filha fazendo pele com pele, coisa que eu recomendo, já que eu não podia fazer essa hora, né, de pele com pele, porque eles tinham que estar ali, enfim, fazendo procedimentos. O meu marido foi quem fez, ele ficou com ela ali no corpinho dele, abraçadinho, e assim que eu cheguei no quarto de pós-operatório, a enfermeira pegou ela dele e tchum, botou ela aqui em cima, né? E também foi um momento muito único que eu nunca vou esquecer, porque ela veio assim, ela deslizou e ela desceu sozinha, assim, ela engatinhou praticamente, chegou no meu peito, agarrou no meu peito e começou a sugar. E ali ela ficou nos primeiros 2 dias e não saiu mais. Depois eu vou contar também um pouquinho como foram esses primeiros dias, porque é um momento muito difícil, um mix de emoções, são muitos hormônios e a gente não sabe. Até a gente passar, a gente não sabe o que é e o quão difícil é. E eu gostaria que eu tivesse um pouco mais de consciência, porque todo mundo fala assim, é difícil, nos primeiros dias, fica tranquila que vai passar, mas você não imagina o que vai ser, né? Então eu gostaria de ter tido um pouco mais de aviso. Mas enfim, continuando o relato da cesárea. Então, nesse primeiro dia, eu fiquei ali com o catéter, eu tive que ficar deitada, demorou um tempo até voltar a sentir minhas pernas, então eles tiveram que fazer todo um controle para ver se eu tava fazendo xixi, para ver se eu tava sentindo as minhas pernas, se tudo tava voltando. Eu tava tomando bastante medicação por causa de dor, e também tá brincando, tá se divertindo. E também eu tava sem comer, tava morrendo de fome. Eu fiquei até
acho que eu fui comer alguma coisa às 10 horas da noite do dia que eu tive ela, ou seja, foi mais de 24 horas sem comer, porque eles precisavam ter certeza que meu organismo estava tudo funcionando bem e que eu não ia ter nenhum problema, né, que me levasse a ter que passar por alguma outra cirurgia ou algum outro procedimento. Enfim, foi uma experiência, assim, difícil. Aí, depois que passou a anestesia, tiraram um catéter, aí eu tinha que... precisava de ajuda para levantar. Graças a Deus, no hospital, eles têm aquelas caminhas que levantam e abaixam, porque é difícil. Fiquei 3 dias no hospital, então foi nesse tempo que eu sempre tentava caminhar, tentar levantar, se mexer o máximo possível, mas você sente, assim, muito incômodo, muita dor ali naquela área. É bem diferente de um parto normal, bem diferente, eu posso dizer, porque eu já passei pelos dois. E bem chatinha a recuperação. O pior pra mim foi depois voltar pra casa, porque quando você chega em casa com um bebê pequeno, você acorda inúmeras vezes durante a noite, e pra mim acordar à noite, ter que levantar, e aí você tá com aquela agonia que você não quer deixar o neném chorar, você não quer... Então você levanta com tudo, e aí inchou muito a minha barriga, a região ali, e foi muito incômodo, muito difícil a recuperação. Eu levei quase 1 mês para conseguir estar aí me sentindo, né, disposta e motivada e conseguir fazer mais coisas. Eu sei de pessoas que levam mais tempo. Eu tive uma recuperação que no final foi muito boa. No segundo dia eu já estava tomando bem menos medicação, eu já estava recusando medicação. As enfermeiras até ficaram surpresas que eu tava falando não pra medicação, porque elas falaram que normalmente as mães querem muita medicação, porque estão sentindo muita dor. E, enfim, eu ainda tenho a cicatriz, é uma cicatriz grande. Levei quase 1 ano aí que eu ainda sentia coceira na cicatriz, que eu sentia, às vezes dava uma inchadinha. Então, recomendo pra vocês, não façam cesárea. Não é o melhor para o seu bebê, não é o melhor para você. E você, quando tem um nenê, você precisa estar disposta, você precisa estar com o seu corpo. E quando a gente tem um parto natural, o nosso corpo naturalmente ele volta rápido, ele se recupera muito rápido. Então, esse é o meu relato de cesárea. Espero que vocês tenham refletido um pouquinho a partir do meu relato, e eu vou fazer agora, mais pra frente, um relato do nascimento do meu filho, que foi um VBAC, que eles chamam, né, que é um Vaginal Birth After Cesárea, né, depois de uma cesariana, que muita gente também aí no Brasil, eles falam de jeito nenhum, você pode sim fazer um parto vaginal depois de ter tido uma cesárea. Então, insista nisso e queira o melhor para você e o melhor para o seu filho. Até mais!